muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar rapidamente sobre a questão da enxaqueca. Vou falar primeiro do tratamento, porque eu vi que tem alguns outros conteúdos que explicam o que é. Também vou explicar o que é, mas eu vou focar primeiro em explicar sobre a fórmula de tratamento. E no final, para quem interessar teremos aí um pouquinho do que é e tudo mais. Meu nome é Richard de Nascimento e hoje, o que eu quero falar para você? Uma metodologia natural e quais são as recomendações médicas a respeito. A metodologia natural é bem simples. Existe um ponto na acupuntura chamado IG4, que é esse que vai aparecer na sua tela como IG1, IG2, IG3, IG4 e IG5. É uma das formas. Eu vou também colocar aí na tela agora o que você vai fazer, mas aqui você já vai entender que você vai pegar a sua mãozinha e apertar por 1 minuto o IG4 e deixar apertado. Lembrando que se você ficar apertando e soltando, você estaria tonificando. Não é o caso, você vai apertar e deixar apertado 1 minuto de um lado e 1 minuto de outro. E massagear a têmpora, que é essa partezinha aqui, ó. Para frente 1 minuto e para trás 1 minuto. E o que eu quero falar para você? Que estas dores, elas podem ser sintomáticas ou patológicas. Ora, mas o que é que você está falando? É que ela pode ser realmente uma enxaqueca patológica, ou seja, você sofre de enxaqueca. Mas ela também pode estar associado a um sintoma de um outro problema, que é o que nós vamos falar ao decorrer do vídeo, que aí agora eu vou voltar nesse assunto, mas primeiro eu vou dar essa pausa para explicar o que é a enxaqueca e o que pode causar a enxaqueca, para a gente entender o que teria isso a ver de sintoma e patologia propriamente dito, e dar um exemplo do que já aconteceu, por exemplo, com a minha esposa, para você conseguir entender melhor o que é isso. Antes de mais nada, é importante você fazer um acompanhamento médico. É o médico quem vai receitar algum tipo de medicamento. Porque olha só, nem sempre o remédio que serve para mim serve para você. É necessário uma anamnese única, particular. Não vá nessa de tomar um remédio porque alguém sugeriu. Tá bom? É diferente de uma metodologia tradicional chinesa, como é o caso da acupuntura ou do Yin, que eu mostrei um ponto de acupuntura, mas é um ponto de do Yin, né? Onde, por exemplo, você tem a inserção feita para equilibrar, a inserção das agulhas, no caso da acupuntura, para equilibrar. Então não seria uma inserção única exclusivamente nos pontos que eu mostrei no IG4 ou na têmpora, enfim. Aqui algumas recomendações que eu peguei para você. Evite álcool ou alimentos com cafeína. Leia o rótulo dos alimentos para identificar a presença de cafeína. Exatamente. E isso inclui suplementos, como esses que você vai ver na descrição do vídeo. Se você for adquirir, você precisa perguntar antes. E caso você já esteja com algum tipo de suplemento em mãos, olhar antes de qualquer tipo de alimentação para saber se contém ou não cafeína, porque pode agravar o seu problema. Deixa eu melhorar só meu posicionamento de iluminação. Beleza. Procure dormir bem, nem de mais nem de menos. Sim, porque isso pode gerar ou intensificar as suas dores, tá? Se você já sofre das dores, pode intensificar ou passar a gerar essas dores. Se você prestar bem atenção aqui, quem faz o conjunto dessas coisas ao contrário, gera a patologia, tá? Faça esporte regularmente, isso sempre ajuda, claro. E é óbvio também que no caso da crise, você não consegue se exercitar bem, mas que o esporte em si vai liberar hormônios que vão ajudar você no combate, inclusive as sensações de desconforto que tem proveniente da própria enxaqueca. Não fique muito tempo sem comer e, principalmente, beba água. O meu amigo Everton Freitas, que também tem aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever no canal dele, que é de outro assunto, de outro nicho, mas falar sobre aplicativos, sobre coisas no telefone, é sempre coisa maravilhosa, pode ir lá que eu garanto. Ele, por exemplo, me falou, poxa, você pode me passar um conteúdo para falar de enxaqueca? Eu falei, claro, aí estou trabalhando aqui também hoje em cima desse conteúdo. E o que eu quero falar para você? Quando eu comecei a conversar com ele para fazer uma anamnese assim à distância, né, porque ele mora lá em São Paulo e eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu já logo percebi que ele não bebe bastante água. Ele até perguntou se isso poderia também estar gerando as suas dores nas costas, que ele fez o que eu recomendei em outro vídeo a respeito das dores. Eu falei, cara, certamente está associado diretamente à sua enxaqueca. E aí, para você dizer que é enxaqueca, o que tem que acontecer? Eu vou dar uma lida aqui, vou baixar os olhos aqui, mas você vai entender. É um tipo específico de dor. Para saber se ela é enxaqueca, você tem que ter tido pelo menos 5 vezes uma crise
com as seguintes características. Dor de cabeça que dura de 4 a 72 horas, que não passa mesmo tomando remédio, sendo que a dor é de um lado da cabeça e é do tipo que pulsa ou lateja, com intensidade moderada ou forte. Uma atividade física corriqueira, como subir a escada, aumenta a dor. E quem está com enxaqueca pode sentir enjoo até vomitar. A pessoa que quer ficar de olhos fechados, de preferência num quarto escuro e sem barulho, porque a luz e o ruído pioram a situação. Antes da crise, as pessoas têm alguns sinais de que a dor vai chegar, como a aura, que são distúrbios visuais com pontos luminosos, ou então dormência numa parte do corpo. Esses sintomas duram em média 1 hora e depois, bum, a enxaqueca começa. E aí a gente já entendeu agora os fatores que podem desencadear, já entendeu as fórmulas de tratamento. A acupuntura em si, quando é utilizada, é respeitado os critérios. Eu vou falar aqui já explicando com relação à minha esposa, os critérios céu, homem, terra, que sendo bem assim vulgar, seria essa parte aqui do corpo, daqui até o umbigo e depois do umbigo para baixo. Ou seja, o IG4 seria inserido e depois seria espalhado, dependendo da metodologia que é aplicada por cada terapeuta, é claro. Existem várias metodologias com acupuntura, todas funcionam, cada um segue uma metodologia. E aí, por quê? Por exemplo, no caso dela, foi uma enxaqueca sintomática, ou seja, ela tinha alergia à gordura e ela tomava remédio, o médico quem diagnostica isso, tá? Ela passou a trabalhar a causa e não o sintoma, que é o certo. Então a enxaqueca existia. Se você fizer toda essa metodologia, seja ela a base medicamentosa para tratamento de enxaqueca, ou faça a natural com doinha ou com acupuntura, e não é realmente a causa, vai aliviar e depois vai voltar. A não ser que aconteça, como eu falei agora, que o terapeuta faça o conjunto todo. Mesmo assim, se você não deixa de consumir a gordura, ela vai voltar. Então existe, a medicina moderna já consegue identificar isso, casos onde você tem uma alergia que te gerou uma enxaqueca. E aí você vai resolver o problema daquela alergia, seja um problema no fígado, seja uma questão estomacal. E aí você, por exemplo, o IG4 serve para alergia, mas como é que você vai saber? Então a causa o médico vai ter. E por isso o médico nunca pode dispensar o terapeuta, e o terapeuta não faz suspensão medicamentosa e não faz dispensão do médico, né? Ele não dispensa o médico. Uma coisa tem que estar muito ligado à outra. E nesses casos, portanto, da enxaqueca, você vai ver que ela pode ser um sintoma também de um problema no fígado, entendeu? Um problema estomacal. E pode não ser uma enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça, porque você está dormindo mal, porque você está se alimentando mal. A água em si é um problema mais grave, tá? Que é algo que a maioria não consegue, não tem o hábito de estar se hidratando. Então essa questão de se hidratar, comer na hora certa, praticar esporte e dormir bem, é para qualquer coisa. E o seu corpo alguma hora vai te cobrar. Você viu que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu preferi falar sobre a maneira de tratar no começo. Assim como está para sair em breve um vídeo que me pediram para falar sobre o tratamento de ninfomania, porque eu fiz e já avisei logo naquele vídeo que eu não ia falar sobre o tratamento porque é difícil de encontrar mesmo, vou ter que conversar com outras pessoas. Mas eu procuro sempre para você ser o mais direto possível, mesmo quando o vídeo ficar longo, além de eu estar tentando sempre ser muito claro e objetivo, ao longo do vídeo, logo no comecinho, eu já falo do tratamento. E quem quiser se interessar por mais informação, vai ficando. Tem até mais coisa para falar sobre o assunto, sobre outras questões de dores de cabeça que podem estar sendo mais assim. Pode existir a enxaqueca, por exemplo, que seja mais proveniente de um estresse, e aí é tratável totalmente com métodos naturais, porque você vai tratar a causa, entendeu? Pode ser por causa da ingestão excessiva de álcool, tem várias coisas que podem ocasionar, e algumas delas são totalmente tratáveis, mas a maioria das vezes, quando é uma enxaqueca crônica, ela não é curável, digamos assim, ela é tratável, é eterno, entre outras patologias, como a própria ninfomania, quando eu falei no outro vídeo, é uma coisa eterna, tá bom? Se você quer que eu faça vídeos que falem de outro assunto, você também pode estar deixando aqui no comentário o seu pedido, e como você já deve ter visto, se você já acompanha o canal, viu que eu demoro um pouquinho, mas eu consigo fazer, tá? Eu tenho às vezes algumas questões que eu tenho que resolver primeiro, e depois faço um trabalho mais bem elaborado possível e te entrego esse material. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para outras pessoas que pode ser útil para alguém, e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Obrigado pela sua audiência, faz a maratona nos vídeos que estão aparecendo na sua tela e até a próxima.